Olá, minha companheira, meu companheiro, companheira. Estamos começando mais um podcast das estrelas e hoje recebendo um astro do mundo dos negócios, né? O Thiago Redento. Thiago é empresário, influenciador digital, iniciou sua jornada empreendedora aos 17 anos de idade, numa cidade do interior da Bahia, com uma visão inovadora focada em liderança e vendas. Construiu negócios multimilionários. Estamos falando aqui de um multimilionário. Uau! Prazer, querido. Seja muito bem-vindo e cada vez mais sucesso para você, viu? Para nós. Você parece que não teve uma infância fácil, né? De jeito nenhum. Fala um pouco da sua infância e como é que você conseguiu dar essa virada. Cara, eu sou filho de caminhoneiro. Aham. Então, meu pai, caminhoneiro, e sou filho de dona de casa. Tá. Então, quando meu pai conheceu minha mãe tinha 17 anos de idade, que era a idade da filha mais velha dele naquele momento. Só pra você ter ideia, eu tenho em média, eu sempre me perco, mas eu tenho em média ali 13 irmãos. Uau. Então eu nasci numa casa muito cheia. Então não tive a melhor escola, não tive a melhor faculdade, não tive ali o apoio financeiro para que uma criança ela rompa, sabe? Mas eu tive boa educação, boa índole e muita força de vontade do meu pai de deixar que nunca faltasse nada pra gente. Quer dizer que seu pai era bem mais velho que a sua mãe. É bem mais velho que minha mãe, muito mais velho que minha mãe. Hoje ele tem 84 anos, acredito que minha mãe uns 56, Olha que 57 anos. diferença grande. Grande. E aí, grande. quer dizer, ele já tinha outros filhos. Exatamente, ele ficou viúvo É. e aí, pouco tempo depois, conheceu minha mãe e se casou com ela. 17 anos. E quantos filhos ele teve com ela? 4 filhos comigo, Ah, 3 você- meninas e eu de único homem da minha mãe ali. Você é o caçula? Não, tem uma mais nova, o Mas- velho é retado, viu? Cara, Ele era caminhoneiro. aham. Então, cada volta de viagem... Deixava o menino na terra, ó, não duvido. Maravilha. Aí, como é que foi essa virada para você? Cara, eu sempre fui um menino ali muito enérgico, pra não dizer um menino que dava trabalho pros pais. Sei. Então, eu me lembro ali que eu perdi de ano na escola, na 5ª série, pra ser mais preciso. E um dia minha mãe teve uma conversa muito dura comigo, sabe? Eu ali, adolescente, ela chegou pra mim e falou: Thiago, aqui em casa só aceito 2 tipos de ser humano. Eu, qual, minha mãe? Ela me respondeu: o que trabalha ou o que estuda. Se você quiser estudar, não vai faltar nada pra você. Mas se você me provar na prática que não quer, aí você vai ter que trabalhar. Você quer estudar? E eu falei: quero. Sabe? Mas de fato eu não queria naquele momento. Não. Sei. Eu queria jogar bola na quadra. Claro, Eu queria claro. sair pros rios, que lá na minha cidade tem muitos rios. E aí ela me matriculou. Só que eu lembro que na primeira unidade ela foi na escola. E a professora olhou e falou: esse daí não pisa aqui. Minha mãe teve a coragem, a ousadia de me tirar da escola. E me acordava todos os dias, 6 horas da manhã, para me buscar o pão, que essa era a obrigação minha, da família. Eu tinha essa obrigação de buscar o pão e o leite e ir atrás de um emprego. E nessa época moravam os 13 todos ali? Não. Que já estavam... Nessa época morava ali eu e minhas 3 irmãs, e os outros já tinham casado, morava próximo, sempre muito junto ali. E aí comecei a procurar emprego e no meio do caminho meu pai falou: então vamos trabalhar comigo. De caminhoneiro. Exatamente. Meu pai tinha um caminhão velho na época, bem velho, 63 o caminhão. Quer dizer, você não ia dirigindo, né? No primeiro momento, não. Mas eu já dirigia, eu viajava muito com ele. E aí, enquanto meu pai ia buscar uma carga, era eu que ia carregar esse caminhão. Então, eu carreguei caminhão de bloco, caminhão de lenha, já carreguei caminhão de mudança, do serviço braçal mesmo, muito jovem. Cara, nesse meio tempo, meu pai adoece, sabe? Meu pai adoece e aí eu tive que assumir o caminhão. E aí eu virei o motorista daquele caminhão. Ó, pessoal, parece mentira, mas lá no Nordeste, naquela época, não tinha tanta fiscalização. E era normal, assim, adolescentes trabalhando. Era uma cultura que... hoje em dia você não pode nem falar isso. Mas acontecia, assim. E essa foi minha primeira virada de chave. Então eu conheci pessoas de outro nível trabalhando nesse caminhão, conheci pessoas que vendiam mercadorias e eu ia buscar, então eu comecei a observar, a entender isso. Logo em seguida, meu pai melhora e eu falo: agora eu preciso, eu quero estudar. Foi onde eu voltei para a escola, mas comecei... Depois que a gente descobre
que a gente não precisa dos pais para ganhar o dinheiro, sabe? A gente se torna independente, a gente fala, poxa, não vou pedir mais o lanche de ir para a escola, ou de sair com a namoradinha, ou de sair com os amigos. Eu quero trabalhar. Aí eu fui estudar à noite e durante o dia eu fui procurar um emprego. Foi aí onde eu tive a minha primeira visibilidade profunda com vendas, sabe? E aí eu trabalhando nessa empresa, eu aprendi a vender de fato ali. A gente vendia moto na época. Aí você foi para esse ramo de vendas na área automobilística. Exatamente. E aí você criou uma empresa, que eu até estava olhando aqui o nome, porque é Redento, que é o seu sobrenome, né? É a história bem longa, vou te contar. Proteção Veicular. Veicular. Da onde veio esse nome? Por que você botou o seu nome ali? Para me concluir essa história, que a gente abriu aqui aspas, aos 17 anos de idade eu abri minha primeira empresa, que era uma empresa de rastreamento. Rastreava veículos, que deu muito certo, sabe? Tive um sucesso depois pela imaturidade nos negócios. E aí eu lembro que mais ou menos aos 24 anos... Qual é essa empresa? TH System, essa empresa de rastreamento, a primeira, que existe até hoje. E eu lembro que aos 24 anos foi onde surgiu ali o Projeto Redento. E esse não é o meu sobrenome. Não é? Você botou... Cara, você usa esse nome por causa da empresa. Exatamente, é porque foi um lance bem espiritual, sabe? Aconteceu um negócio ali, eu tive um encontro de fato com Deus, e ali ele mudou meu nome e mudou minha história. O seu nome de meu nome é Thiago Santos Menezes, de batismo. E aí, eu já no mercado de rastreamento de veículos, eu percebi que tinha uma oportunidade gigante de um mercado parecido, que era proteger veículos. Uma espécie de seguro, só que de forma associativista. E eu comecei a trabalhar nesse projeto, comecei a organizar esse projeto e estava dando tudo errado. Tudo errado, estava dando muito errado. E aí eu, como cristão que sou, em um dia de oração revoltada, mas sincera, eu falei para Deus, se o senhor está nesse negócio, eu vou. Se o senhor não está nesse negócio, eu paro. Mas eu preciso que o senhor fale comigo, claramente, se tá ou não. Eu lembro que naquele dia Deus falou comigo. E falou claramente, dizendo, Thiago, tem um grande povo na sua mão. Tem grandes estados que eu vou colocar na sua mão. Você nasceu para governar, você nasceu para crescer, só que você não está pronto. Eu vou te colocar em todos os piores conflitos da sua vida para que você fique pronto para receber aquilo que eu te prometo. E até ontem seu nome era Thiago Menezes, hoje seu nome é Redento. E eu me lembro que na época eu tinha a logomarca da empresa na cabeça. Você ouviu uma voz te falando isso? Cara, isso foi numa igreja, num culto evangélico. Um culto evangélico. Naquele dia Deus levantou uma pessoa que não sabia do projeto, não sabia de nada e me falou claramente sobre isso. E aí eu me recordo que eu tinha logomarca na cabeça, estava muito desenhado na minha cabeça, era um leão com a coroa. Por isso que eu falo, eu gosto muito desse arquétipo leão. Mas eu não tinha o nome. E eu estava estressado, porque como assim uma pessoa tão criativa fez a logomarca, que é o mais difícil, mas não tem um nome da instituição. E aí quando ele falou Redento, ali eu entendi, sabe, que tinha tudo a ver com tudo que eu estava buscando. E no dia seguinte esse CNPJ sai. E poucos meses depois a gente começa a operação de proteção veicular no oeste da Bahia. E aí, como é que funciona essa proteção veicular? Cara, uma pessoa que precisa proteger seu veículo contra acidente, roubo, furto, incêndio... Ela faz um seguro, é isso? É muito parecido com seguro, só que é modalidade associativa. Vou lhe dar um exemplo. 10 pessoas que se uniram para se proteger mutualmente. Cada um dá R$100. Se tiver algum sinistro ali, pega os R$100 desse caixa e paga o sinistro daquela pessoa que teve o sinistro. Beleza? Então, quanto mais pessoas a gente tem nesse grupo, mais veículos a gente protege, mais caixa a gente tem para fazer um sinistro ali de qualidade. Mas hoje em São Paulo tem que ser bilhões, né? Porque o que tem de acidente, o que tem de roubo, que inclui roubo, furto... Tudo, é a mesma cobertura. Só que, de fato, é um mercado que movimenta bilhões. Porque a gente tem um preço mais acessível que as seguradoras comuns e a gente tem uma agilidade muito, muito melhor do que as seguradoras comuns. Por quê? Porque a gente trata do homem para o homem. A gente não fica mandando e-mail quando precisa de um vidro. A gente não procura o corretor quando precisa de uma assistência.
A gente procura diretamente a empresa onde tem um gestor, onde tem alguém que vai atender de gente para gente, hate to hate mesmo. Entender. Então a gente trouxe essa diferença por um preço mas é bem menor, 30% ou 40% a menos. Isso você está falando ainda era na Bahia. A gente atende em todo o Brasil. Não, mas agora, mas antes era só na Bahia, no começo. A gente começou o trabalho na Bahia, sim. Tá. E como é que foi essa expansão? Cara, é muito legal, tem uma história legal. O significado de Redento é aquele que tem o poder de libertar a propriedade de pessoas. Uhum. O meu primeiro projeto era ter um grupo de 250 veículos. Tá. Porque para mim era mais cômodo, mais fácil gerir tudo isso, sinistro gerir tudo isso. Para mim era simples. Só que Deus me fez uma promessa lá atrás, que seria muita gente. Tá. Então, no primeiro mês, quando eu atingi ali 250 veículos, eu sentei na cadeira aliviada e falei, nossa, bati minha meta, estou em paz, agora eu vou trabalhar. Tá. Quando isso aconteceu, eu recebi uma ligação que rouba um caminhão aqui em São Paulo no valor de R$1 milhão. Uau. E a empresa tinha acabado de começar, sabe? Eu não tinha isso em caixa. Eu não estava preparado para isso. Então, foi aí onde eu percebi que, para mim vender, para mim crescer, eu precisava vender mais. Eu precisava de mais associados. Então, eu peguei aquele pequeno caixa que eu tinha e comecei a comprar de uniforme, gente. Loucura, no meu primeiro mês. E nesse período eu comecei a treinar pessoas. Era gente endividada, era gente drogada, era gente que não sabia de nada sobre negócio, de venda. E eu colocava essas pessoas ali em uma sala e começava a treinar eles sobre venda, sobre o que era proteção veicular, como tudo isso aconteceu. E, pasmem, com 45 dias eu estava com esse R$1 milhão à vista para pagar meu associado e muitos vendedores formados ali naquela região. Depois que eu descobri que esse modelo de treinar pessoas e construir movimento dá certo, a gente começou a ir para o Piauí, para o Tocantins. E a gente começou a expansão através de pessoas. Tá, você se multiplicou, vamos dizer assim. Exatamente. Você É assim que o negócio cresce. Tá. Ó, a minha metodologia de vida é que primeiro existe pessoas, para depois existir empresas. Sim. Eu nunca vi uma empresa construindo CPF, mas eu já vi CPFs construindo várias empresas. Sim. Então de gente para gente. Entendi. Esse é o maior ativo de um negócio. Se você preparar as pessoas, ela vai fazer com que aquela marca, com que aquele CNPJ, com aquela ideologia, porque empresa é uma ideologia que resolve o problema de alguém, cresça no Brasil. Aí você foi se expandindo pelo Brasil. Quando chegou em São Paulo? Cara, eu cheguei em São Paulo no ano passado, no interior de São Paulo. Porque eu entendi que a grande São Paulo, para mim, nesse momento, era um mercado muito desafiador. Entendi. Muito desafiador pelo fato de ter muito sinistro, pelo fato de ter um índice de roubo muito alto. Eu falei no começo. Não que a gente não atenda São Paulo, mas que a gente não tem uma base aqui dentro de São Paulo. Mas no interior a gente tem bases de consultores. E aí, hoje ainda você não atende São Paulo, ainda o mercado, Cara, da grande São Paulo. Eu não tenho uma base, eu não tenho um escritório, eu não tenho uma sede. Mas sim, nós fazemos proteções veiculares pode aqui. fazer também. Isso. Tá. Agora, nesse tempo todo empreendendo, qual foi o maior desafio? Foi esse aí do dia de ensinar todo mundo? Não. Um caminhão de R$1 milhão? Não. Cara, esse maior desafio eu acho que vai conectar com muita gente agora, sabe? Quando a gente começa a empreender, nós não temos todas as respostas. Sim. Nós não sabemos de tudo. E essa história de que empresários estão num negócio por um propósito, eu não acredito 100% nisso. Eu acredito que empresário entra no negócio para ganhar dinheiro. Depois que ele ganha dinheiro, aí ele pode falar de propósito. Tá. Se não, é pura... Ele começa a entender o que é o que é que dá dinheiro, é isso? É porque assim, ó, a gente entra para ficar rico. Para ficar claro. Comecei a abrir uma empresa, abri. O que é que você quer com ela? Eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter acesso, eu quero viajar, eu quero usufruir. Só que no meio do caminho você ficou rico. E agora, qual é o próximo passo? Entendeu? E o ser humano ele sempre precisa de um próximo passo. Sim. Se ele não tiver um próximo passo, ele parou de viver ali. Se ele não tiver um almejar, ele parou de viver. Então, nesse tempo todo que eu treinei essas pessoas, para te contar o meu maior desafio, eu preparei gente com todo tipo de índole. Gente com índole boa e gente com índole ruim. Então, o meu maior desafio foi segurar o meu emocional para eu não me perder psicologicamente no meio de tubarões que não querem o seu bem, só o seu dinheiro. Sim. Esse foi o maior desafio. Eu dei conta de treinar habilidades de marketing, de vendas. Eu ensinei gago a falar e a vender. Eu ensinei marqueteiro que nunca fez uma arte na vida se tornar um dos melhores. Mas eu não dei conta de treinar caráter.
Sim. sabe? E no meio do caminho a gente encontra pessoas sem caráter. Isso. E é isso que é o grande desafio de um empresário. Entender de gente a ponto de não se afetar. Porque você precisa confiar, né, no outro. Você não tem escolha. É. Então esse foi o meu maior desafio. Tá. Não perder meu emocional no meio do caminho. E você encontrou muitos mau caráter? Caminhão carregado. É, como diz o outro, caminhão, né? Caminhão todo, né? Muitos. Agora, como foi que você resolveu isso? Quer dizer, porque você sabe, o teu emocional poderia ser abalado. Como é que você resolveu? Cara, primeiro ponto é que eu sou um cristão de fato autêntico. Não que roda por aí, eu sou cristão e eu sou o melhor. É o que reconhece que é um dos piores, mas precisa melhorar. Isso é ser cristão. Tá. Então, me conectei bastante com Deus, tive algumas respostas que estavam dentro da minha identidade e fui em busca de entender comportamento humano. Liderança é entender de comportamento, sabe? Sim. Eu acho que quem é mau caráter, num determinado caminho, ele mostra quem é. No simples, ele vai mostrar quem é. Tá. Cabe a gente estar muito atento para entender e construir uma cultura forte, que é o que os empresários falam tanto. E você acha que a maior habilidade que um empresário tem que ter é saber ler o ser humano, é isso? São duas habilidades que o empresário tem que ter. A primeira, sobretudo, é vender. O empresário que não sabe vender, ele vai sucumbir no primeiro desafio. Porque o que faz um negócio crescer é vendas. Porque mesmo que você não esteja vendendo diretamente, você tem que saber mandar o outro vender. É isso. Exato. A primeira, por mais que você venda diretamente, você tem que saber vender, você tem que ser muito bom nisso. A segunda é liderança. Sabe? Isso inclui entender de pessoas. Como eu vou multiplicar talento, como eu vou monitorar esses talentos. Entendi. Então, vender e liderar é a grande arte dos maiores empresários do Brasil. Não dá para crescer nesse país sem essas duas ferramentas. E como é que você, o menino simples lá da Bahia, que estudou com dificuldade e tal, como é que você conseguiu descobrir essa habilidade em você? No confronto. É só diante dos conflitos que a gente cresce. Então, para vocês que estão nos assistindo nesse podcast, toda vez que você vê um problema, é uma oportunidade para você crescer, para você mudar de nível. Eu não conheço um homem sequer que se tornou grande sem vencer desafios. Você pode olhar na história da humanidade, na história da Bíblia, todos os grandes homens aprenderam a vencer desafios e não arregaram quando eles chegaram. Exemplo disso é que lá nos Estados Unidos, você pode observar, eu uso aqui como exemplo os Estados Unidos, porque para mim é um país de cultura elevada, sabe? De comportamento elevado. É discutível, mas... É discutível, mas no ponto de vista empresarial. Hoje em dia, principalmente. Não. Vamos falar aqui do ponto de vista empresarial. Aos 14, 15 anos de idade, você vê que a escola, ela prepara o cidadão americano com as habilidades que ele tem. Então, o melhor em futebol, ele vai para uma escola e uma faculdade de futebol. O melhor em matemática, ele vai para uma faculdade de matemática. Então, é personalizada essa cultura, sabe? É de acordo com a habilidade. E o outro caso é que quando um jovem completa 18 anos naquele país, a mãe não fica na porta de casa chorando, meu filhinho vai embora, fica aqui comigo. Não. Os pais preparam as malas desses jovens e falam, agora é sua vez, vai, faz, conquista. E aqui no Brasil é totalmente diferente. Homens de 35 anos de idade, não que seja um grande pecado, mas isso para mim revela uma anomalia, sabe? Mas dizem que isso é uma coisa do mundo, né, hoje. Cara, que não é só do Brasil, né? É uma coisa do mundo, mas observa que essa cultura faz com que nós não sejamos forjados no meio do caminho a crescer, a empreender, a ter uma família, a construir algo sólido e forte e grande. Agora, pelo que você está falando aí, eu percebo que você deve ter alguns ídolos, né? Eu tenho. Algumas pessoas, quer dizer, não sei se a palavra ídolos é boa porque você é evangélico, mas eu acho que pessoas em que você se inspirou. Cara, Jesus. Jesus, eu vou falar o porquê. Eu falo muito de empreender, sabe? E quando eu falo Jesus, eu falo para aqueles que acreditam que Jesus é o Messias e para aqueles que não acreditam. Eu falo a mesma língua quando eu falo Jesus. Eu vou falar aqui para aqueles que não acreditam. Os que acreditam estão dentro da minha classe. Os que não acreditam que Jesus foi Deus ou Messias.
tem que acreditar que ele escreveu o maior best-seller do mundo, que é a Bíblia Sagrada. Não teve um livro na história que foi vendido mais que a Bíblia Sagrada. Não teve ninguém que teve a biografia escrita por tantas pessoas igual a Jesus, ou seja, além dos 12 discípulos, historiadores. Mas ele não vendia. Cara, ele dava. Exatamente a palavra de Deus, Né? mas hoje é vendida. A Bíblia é vendida. Isso ele dava de E graça. eu acho que todo o dinheiro do mundo que você pagar na Bíblia ainda é pouco, porque lá é o manual de vida do homem. Sim. Mas a Bíblia é o maior best-seller da história da Terra. Sim. Jesus foi o homem mais contestado e mais estudado da história da Terra. Sim. Agora eu vou trazer essa visão do ponto de vista empresarial, de liderança. Por isso que eu falo, ele tinha, liderança ele tinha. Ponto de vista, ele escolheu 12 pessoas que não eram nada, nenhum letrado, encontrou todos eles trabalhando, ou seja, não foi atrás de gente desocupada. Pessoas que não estudaram na melhor faculdade, não vieram da melhor família, endividados, pessoas com problemas pessoais, sabe? E esses 12, só teve um que ele não conseguiu transformar toda a sua história, que foi Judas. E os 11 se tornaram homens conhecidos mundialmente. Mesmo assim, se arrependeu depois, né? Exatamente. Todos eles se tornaram homens conhecidos mundialmente e construíram história. E sobre Judas ter se arrependido, eu não acredito nisso. Sim. Eu acredito que ele teve remorso. Isso. Porque o arrependido, ele sempre tem uma chance de recomeçar. Judas não se deu essa chance. Beleza? Então, no ponto de vista de liderança, esses homens fizeram grandes feitos. Esses homens colocaram suas vidas a pico, através de algo que ele acredita, de um movimento que eles acreditaram que Jesus era o Messias, e fizeram a maior instituição da história da Terra, que se chama Igreja. Sim. A maior de todas. A mais poderosa de todas. A mais rica de todas. Sim. E até hoje, homens abandonam seus pais, abandonam a palavra muito forte, deixam seus pais, investem seu próprio dinheiro para abrir uma igreja, a troco de quê? Se esse movimento não fosse real, verdadeiro. Então, Jesus, para mim, é o maior empreendedor, o maior líder e o maior exemplo. Vamos combinar que a igreja dele era muito diferente dessa igreja que nós vemos hoje. Concordo, né? Concordo. Mas esse não é um problema exatamente de Jesus. Sim. Esse foi um problema da humanidade. Sim, da humanidade. A humanidade foi se corrompendo ao longo do tempo. E se não fosse a igreja, estariam muito mais corrompidos. Muito. A igreja tem um papel social muito forte. Agora, eu vi que também você é palestrante. Conta um pouco. Bom, aqui a gente já está vendo um palestrante, né? Mas como é que são as suas palestras? Fala um pouco. Cara, eu falo muito sobre vendas, liderança e performance. Mas eu não só falo, porque hoje a gente está cansado de encontrar com palestrantes de palco, aqueles que falam que empreender é fácil e que o empresário tem que sair do operacional. Isso. E que nunca tiveram uma empresa. Isso. Sabe, a gente olha, fica rolando nos reels ali, ó, pessoas bem vestidas, bonitas, com um arquétipo de empresário sem ter uma empresa. Então, quando eu vou palestrar, eu mostro o dia a dia de um empresário que deu certo começando do zero. Eu provo para todo o público que é possível abrir uma empresa, mesmo vindo de um ambiente hostil e mesmo sem ter nenhum real furado no bolso. Todos os meus negócios eu abri sem dinheiro. Quer dizer, um rapaz morador da comunidade, ele pode abrir uma empresa e vai dar certo, é isso? Ele pode abrir uma empresa e pode dar certo. Se vai dar certo, só depende dele. Entendeu? E o que é que depende? Cara, depende da capacidade de vender que ele tem, porque uma empresa que vende, a chance dela quebrar é mínima, a capacidade de liderar e a capacidade de gerir. E esses conhecimentos, além de ter nas minhas palestras... Mas esses são dons, que nem todo mundo tem. Cara, eu não acredito nisso como um dom. Eu não acredito. Não, você acredita em quê? Eu acredito em busca. Tá. Eu acredito que nós somos seres humanos, que sim, temos ali inteligência dentro da nossa identidade própria, acredito nisso, mas que a gente pode ser o que quiser, desde que busque, queira, treine, estude. Tá. Não é sobre dom, é sobre busca. Porque a gente busca incessantemente, isso a gente consegue. Agora, ainda falando de palestras, no ano passado você construiu um evento chamado MVL, que eu tenho aqui, com a presença do Kaiser e do Yuji Tamashiro. Me conta qual foi aí a proposta, porque o Yuji, primeiro fala, depois eu quero falar do Yuji. Vamos lá. Conheço bem. Qual foi a proposta? Eu rompi em um ambiente onde a mentalidade das pessoas é, vamos pro barzinho? Vamos pra festa? Vamos pro pagode?
Então eu rompi nesse ambiente que eu fazia parte. E eu percebi que, pelo fato de eu ter mudado de ambiente, eu ter rompido intelectualmente, a nossa cultura é que sempre nos impediu de crescer, sempre nos impediu de prosperar. E eu provo isso. Hoje, o Nordeste inteiro é um celeiro de negócios prósperos. No século passado, meados da década de 80, 70 e 90, houve uma das maiores migrações de nordestinos para São Paulo. Para São Paulo, sabe? A maior da história do mundo. Não houve migração maior. Já estava por aqui. E hoje você percebe que está ficando ao contrário. Existe um estudo que fala que mais pessoas saem de São Paulo do que entram. E isso não é porque São Paulo é ruim, sabe? É porque tem mais oportunidade de crescer a partir do zero do lado de fora. Ó, lá no Nordeste, um mínimo bem feito prospera. E a gente tem a melhor terra, a gente tem água à vontade no Nordeste, nossa terra é plana, ou seja, tudo preparado. Mas durante muito tempo o Nordeste foi sinônimo de seca. Cara, Nordeste onde? Porque o Nordeste era amplo. Né? Quando nós falávamos de seca, falávamos no Ceará. E como assim, é uma terra seca, se pode cavar um poço artesiano e ter água menos profunda que os outros locais. Eu acho que o problema principal do Nordeste foi cultura. E a ideia do Movimento Liberdade, MVL, é justamente sobre isso. Eu queria causar essa revolução de cultura. Quer dizer, MVL? Movimento Liberdade. A liberdade de crescer e prosperar na sua terra. A liberdade, eu não acredito nessa geração que tem como ter liberdade sem recurso. Eu não acredito. Porque o dinheiro, ele não é tudo, mas ele traz liberdade. Você escolhe a comida que come, a roupa que veste, o estado que vai. Mas a educação foi fundamental. Não existe no Ceará, né? Não existe liberdade sem educação. A primeira é aqui. Entendeu? Então, primeiro a gente se liberta na nossa mente para a gente se libertar do lado de fora. Precisa conhecer para poder se libertar. Né? Exatamente. E o MVL foi isso. Eu trouxe lá para o oeste da Bahia um dos maiores mentores empresariais do país, que foi o Kaiser, o cara que construiu grandes movimentos do marketing digital, como o Bripe, como outros grandes negócios. O cara que liderou frente de vários empresários, tanto aqui em São Paulo quanto no exterior, e trouxe o Yudi, que é um exímio comunicador, uma pessoa de coração fora do comum. Um garoto que veio da favela, assim como eu, que passou pela TV, teve vivência com o Celso Portiolli, com o Silvio Santos, pegou esses ensinamentos e junto comigo e com o Kaiser, mostrou para aquela população que é possível romper, mesmo vindo de favela, que é possível crescer. Mas primeiro arrebentou a cara, né? Não tem como correr sem antes cair. Não tem como andar sem antes rastejar. É por isso que eu falo, o conflito faz com que a gente cresça. Amigo, eu conheço o Yudi desde pequenininho. Sério? E eu acompanhei toda a trajetória dele. Ele teve muita... Hoje parece que ele está bem, inclusive fazendo palestras. Né? Exatamente. Mas ele... Cara, assim, ó, eu vou aproveitar até para mandar um abraço. Ele recentemente teve filho ali. Isso. Ele e a Mila. Cara, se tornaram amigos do coração mesmo. A gente troca mensagens ali, a gente dá conselho um pro outro. É um ser humano com o coração fora da curva e que carrega em si um propósito também muito grande e bonito. É isso aí. Não, e tem uma família linda. Agora, teve problemas aí de saúde, o filhinho dele. Recentemente. Mas tá tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Né? Agora, e eles participam das palestras com você? Geralmente quando eu vou palestrar é o meu primeiro nome na lista. E o Udi, ele tem uma palestra. Ele sabe. Muito linda. Muito, muito linda e muito, assim, forte, sabe? Emocional, né? Ele fala com emoção. Fala com verdade. Com verdade, isso. Fala com verdade. Eu acredito que quando a gente vai subir num palco, a nossa principal preocupação tem que ser com passar a verdade de quem nós somos. E o Kaiser, o que ele é? Um empresário também? Cara, Kaiser é um empresário do mercado digital. Ele fundou ali a Bripe, ele fundou outros negócios ali, tem negócio no exterior também. É um cara que é mentor de empresários, sabe do início da construção de uma empresa, na base, até a alavancagem dela. É um cara que se tornou amigo também no meio do caminho, um parceiro que eu levo para a vida. Agora, acho que os dois, tanto quanto você, acho que a base para ser um empresário é a venda. Não tem como ser um grande empresário sem venda. Não existe. Né? Não existe. E o que é preciso para saber vender?
Você ensina esse segredinho? Ensino. Porque tem gente que não sabe vender, né? Nasceu para vender. Né? Ensino. Vamos lá. A venda, eu já quero tirar aqui alguns paradigmas que tem na cabeça das pessoas. Eu nunca vi uma mãe falando pro seu filho que, meu filho vai crescer e vai ser vendedor. Tá. Eu nunca vi um jovem de 12 anos, você perguntar para ele, o que é que você quer ser quando crescer? Ele falar, eu quero ser vendedor. Eu nunca vi. Mas é onde tem mais vaga de emprego, né? Exatamente, onde tem mais oportunidades. E isso é um problema cultural, a gente não olha a venda da forma certa, sabe? Porque tudo na vida é venda. É. Você vende sua imagem, você vende uma ideia, você Verdade. vende um produto, tudo na vida é venda. O Silvio Santos falava muito isso pra gente. Ele falava, fala que eu sou gênio, que eu sou isso, que eu sou aquilo. A única coisa que eu sei fazer na minha vida é vender. Exatamente. falava... Olha o tamanho do Silvio Santos. Quantas mães não queriam que os filhos fossem igual ao Silvio Santos? Mas ele deu o grande segredo para essa geração, vender. Então, a verdadeira técnica de venda é, você tem um problema e eu tenho uma solução. Então, você que tem um problema, você precisa muito mais de mim do que eu preciso de você. Então, se eu sei te apresentar uma solução que vai melhorar e vai transformar a sua vida, ela vale qualquer preço. A maioria das pessoas estão focadas no produto e esquece que do lado de lá tem um ser humano com necessidades, com dores, com vontades. Vou lhe dar um exemplo. São Paulo, para mim, que sou nordestino, está muito frio. Mas é muito frio mesmo. E aí eu estou passando de camiseta, que é só um exemplo. Numa avenida dessa em São Paulo, estou com muito frio. Quanto é que vale um casaco? Sim. Que vai matar meu frio? Quanto é que vale? Ou seja, você vende a necessidade para poder vender o produto, não é isso? A necessidade ela já existe. Eu só descubro quem a tem. Entendeu? Esse é o segredo. Eu só descubro quem a tem. A necessidade ela já existe. E aqui eu vou fazer um bate-bola. Quem tiver com papel e caneta, anota que isso é importante. Anote aí, que ele é mestre. Né? O primeiro passo é o seguinte, esquece seu produto. Esquece o produto e foca na pessoa. Que pessoa que compra de mim? Qual é a pessoa que compra água? A que tem sede, pô. Então, se eu vendo casaco, eu vou descobrir onde tem locais que tem pessoas que têm frio. Esse casaco, para pessoas que têm frio, é de que idade? Tem quantas... Vamos lá, eu estou trazendo uma linha de raciocínio. Eu tenho que pegar os nichos, né? Exatamente. É para criança. Criança gosta de casaco de que cor? Com que desenho? Então, antes de eu começar a ofertar o produto por aí, eu vou desenhar quem de fato precisa e compra daquele produto. Celular. Poxa, quem precisa daquele celular com aquela tecnologia, com aquela câmera? Roupa, quem precisa daquele vestuário? Esse vestuário é para adolescente ou é para senhora? Ou é para homem ou é para mulher? Então, quando a gente descobre uma necessidade e esse produto que a gente tem resolve aquela necessidade, agora eu tenho que comunicar diretamente com aquelas pessoas. Se eu quero vender produto para senhoras, eu vou trazer modelo senhoras e eu vou falar conforme uma senhora fala, para que haja proximidade em quem tem o problema e quem resolve o problema. Mas eu vou te colocar uma questão aí agora. Manda. Pessoal, que dizem que eu vendo muito bem na televisão. Exatamente. Eu já fui várias vezes falar, né, que todo produto que eu anuncio vendi muito e tal. E já vendi, lancei todos esses produtos que estão aí até hoje, né? Vendi muito TechPix. Que legal. Né? Mas aí eu não sei vender para mim. Assim, eu não sei me vender como vendedor, entendeu? Eu discordo. É? Eu discordo muito. Tem quantos anos que você está na TV? 52. Você acha que é a tua? Não, imagina, né? Eu sei que eu sei vender na televisão e no rádio e tal, mas eu não sei me vender. Ó, você sabe se vender. Talvez você não soube vender um produto, mas se vender você sabe, porque você tem quantos anos na TV com a sua imagem, com sua forma de falar. Quantas pessoas que estão nesse podcast, ou que viu uma entrevista sua, ou que já abriu um programa de TV com você, gostam do Leão Lobo? Simplesmente... Sim, é uma questão de credibilidade. Isso é venda? Isso é venda. Ah, então tá.
Você está vendendo a sua imagem, você está vendendo a sua essência, você está vendendo tudo aquilo que você acredita. Agora, se você quiser vender um produto, aí você tem que perceber, dentro desse público, qual produto eles precisam. Sim, não, isso eu sei, essa parte eu sei. Entendeu? Então, seja você. Para vender, precisa de credibilidade, de confiança, do problema de um e da solução do outro. É Pronto. só isso. Isso é tranquilo. E sobre vender produto, tem alguma pergunta específica? Porque a gente pode fazer um desenho aqui. Sim, claro. Pois é, você precisa, uma questão que a gente fala, pelo menos eu tenho comigo isso, eu só vendo aquilo que eu acredito. Se eu Principal não acreditar, fato. Principal, né? E eu vou trazer aqui uma revelação profunda para vocês dentro disso, só para vocês saberem a verdade. Se são três... A principal coisa para alguém vender um produto chama-se confiança. As pessoas do lado de lá precisam confiar e você do lado de cá também precisa confiar. Isso. Então, o primeiro polo de confiança é confiança no produto. Sim. Eu confio na hora de eu vender? Provar, conhecer, quer dizer, algumas coisas você não tem como provar, né? Por exemplo, sei lá, título de capitalização. Mas lá, acredita no tipo de mas capitalização? se Sabe o que é de verdade? Você sabe que é verdadeiro, que é honesto, né? Então aí tudo bem. Agora, se você não acredita, é muito difícil você vender. Não vai vender. Não vai vender. Porque do lado de lá, se o vendedor não acredita no que vende, do lado de lá Eu já recusei vários produtos assim que me ofertaram para vender. Eu disse, não, desculpa, mas eu não acredito. Não consigo. Provei, inclusive remédio. Assim, eu provei, não é remédio, né? Que a gente chama, são suplementos. Eu provei e vi que não era bacana, então não vendi. Né? E mesmo você tentasse, você não ia conseguir vender. Como não vendo o jogo do tigrinho, porque eu acho que é uma sacanagem. Também. Aliás, quero até aproveitar aqui, se você me permite. Manda. Porque inventaram um Instagram que não é meu, mas com o meu nome, com uns pontinhos no meio e tal. Leão.lobo. Como é que chama? Tigrinho. Alguma coisa. E vendendo o jogo do tigrinho. Hoje me mandaram isso. Eu fiquei super chocado, agora há pouco. Eu fiquei super chocado, já procurei meus advogados para poder resolver, porque não é o meu Instagram. Meu Instagram é @leonlobotv. Eu só tenho esse Instagram. Eu tenho o Facebook, que ele é um Lobo Oficial. Né? E é isso. E tem o meu X, que é @leão_lobo. Só esses três que são meus. O resto é invenção. Então alguém inventou um com meu nome, leão.lobo.oc, uma coisa assim. Não tem nada a ver comigo. Estão vendendo o jogo do tigrinho adoidado lá. Isso é para você entender a força de sua imagem. Exato. Alguém mau caráter que está usando da confiança e da credibilidade que você tem no mercado para vender com a tua imagem. Isso aí. Só para você entender a força dela. Como você vendeu ela muito bem esse tempo todo. Mas eu tenho certeza que você não compactua com isso. Com certeza isso tá... não. Não faria, jamais venderia isso. Né? Então não sigam essa conta, bloqueiem e denunciem, que é trem do cão. Isso aí. Então, cara, sobre vendas é isso. Então, você precisa confiar no produto. E aqui eu vou trazer uma dinâmica importante, sabe? Tá. Existem 3 confianças que um vendedor ele precisa. A primeira é no produto. A segunda é na empresa. Vou dar um exemplo para você. Eu vendo água. Eu acredito que essa água é boa. Mas se no meio do caminho quem entregou essa água deixou ela derramar ou sujar a empresa, ela precisa arcar com a responsabilidade dela. Sim. Beleza? A água é boa. Mas a empresa, na hora do problema, ela corre ou não? Isso. Beleza? Confiar na empresa. Confiança na empresa. E a terceira, e não menos importante, confiança em si mesmo. Você tem que estar preparado para o mercado. Você tem que olhar para o espelho todo dia e falar, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Porque às vezes o consumidor questiona. Você tem que estar preparado para responder. Exatamente. Então você tem que confiar nesses 3 pilares. E a base da confiança, eu vou te mostrar o que é. Eu falo nas minhas palestras de venda, toda objeção é como se fosse uma ofensa. Você tem que se sentir ofendido quando alguém fala que seu produto não é bom ou quando o seu produto é caro. Por isso que você tem que acreditar no produto. Exatamente. E só para você entender a força disso. Se alguém chegar aqui para os pais de vocês e falar, chegar para você e falar, ó, seu pai, ele não é honesto, não. Como é que você reage? Muito, muito ofendido. Muito ofendido, com muita força. Mas por quê?
Você conhece seu pai. Porque você conhece seu pai, porque você confia no seu pai e porque você confia em si próprio na hora de resolver algo com mais energia. Então, na hora que você receber uma objeção, que seu produto tá caro, seu produto não é bom, o que é que você vai responder? Com energia. Vendedor bonzinho não vende. Agora, você fala muito sobre romper nas redes sociais Muito. e prosperar. O que você quer dizer com isso? Qual é a chave aí para crescer na vida? Vamos lá. Romper é que nem uma borboleta que sai do casulo. Dói muito. Crescer dói, né? Crescer é romper, sabe? Então, quando a gente começa a enfrentar desafios na vida, ou a gente rompe, ou a gente encolhe, ou a gente morre. Tá. Então, romper é explodir as barreiras da nossa mente, explodir algumas barreiras da sociedade, e isso só acontece se você se colocar em desafio, e esses desafios doem. Prosperar, à luz do nome prosperar, já diz tudo, é sempre acrescentar. E prosperar não é sobre enriquecer não, viu? Sim, sim. Prosperar é sempre crescer. Crescer. Você nunca vai diminuir, você sempre vai prosperar. Ou seja, se você ganha R$1, você vai começar a ganhar 2, não vai ganhar 50 centavos. Isso é uma ordem da vida. Se você aprendeu a ordem de prosperar, você vai crescer no casamento, nas finanças, você vai crescer no âmbito social, vai ser uma pessoa reconhecida, homenageada, uma pessoa querida. Então, prosperar é crescer em todas as áreas. Agora, se tiver que dar um último recado aqui para os nossos companheiros, companheiras, qual seria? Não importa de onde você veio, não importa qual criação você teve, qual escola que você estudou. A vida, ela é efervescente. Você tem que fazer tudo como se fosse a última vez, porque um dia de fato será. Você tem que estar ligado no movimento. Tem que fazer tudo com intensidade de todo o coração, colocando energia, colocando verdade, tudo como se fosse a última vez, porque um dia de fato vai ser a última vez. Tiago, como é que a gente te acha? Meu Instagram é @Tiago Redento. Quem quiser Tiago falar com comigo, TH, né? Tiago com TH. Redento sem R no final, é Redentor. Redentor. Isso, Redento. Com O, não tem R no final não. Maravilha. E quem quiser me procurar também pelo WhatsApp, meu telefone é 77998366606. Espera aí, tem um 9 na frente? É o 9 da confusão, nós chamamos na Bahia. Aquele 9. Aí depois, 77... 9 da confusão, 9836666606. É meia demais. Então, 9836666606. Isso aí. Pronto. Aí você leva esse moço para palestra, para tudo, para te ensinar a vender. Esse é o dom. Ele tem esse dom aí e que mostrou para a gente que não é um dom, que é uma coisa que você pode aprender. Então, você que quer empreender, mas tem medo dessa palavra venda, né, procure o Tiago, porque ele vai te ajudar. Quando eu falo que o nosso podcast das estrelas é sobre todas as estrelas e astros de todas as áreas, esse moço é uma estrela das vendas, né? Um astro das vendas. Então, é ele que você tem que procurar para aprender a vender. Então, chame para uma palestra, faça um curso com ele, enfim. Tiago Redento. Redentor, com O. Tá bom? E leva ele para todos os cantinhos. A rede social é Tiago Redento. @Tiago Redento. Lá tem tudo sobre ele, você vai achar e vá atrás, como ele falou, né? Não adianta só sonhar, tem que botar o sonho em movimento, né? Vai e faz, né? vai e faz. Rompe barreiras, rompe expectativa, vai e faz. Vá à luta. Querido, foi uma honra, um prazer. Eu espero que você volte muitas vezes aqui, porque a gente sempre precisa de pessoas como você que ensinam a gente a ser melhor, né? Em todos os sentidos. Obrigado, querido. Obrigado. Foi um prazer enorme. Beijos para vocês que nos assistiram até aqui. Dignidade já.